Oi, meus amores, boa noite, a paz do Senhor Jesus. Gente, acabei de chegar da igreja, só troquei a roupa, só, né? Prendi aqui o cabelo e decidi fazer esse vídeo. Vim falar um pouquinho com vocês. Olha, dia 14 de março, a gente entrou de quarentena, se isolou. Só um momentinho, ó. O vídeo, ele pode ficar um pouquinho tremido, porque eu que tô segurando o celular. Eu decidi fazer esse vídeo agora, então eu tô segurando, então pode ser que fique um pouco a imagem tremendo, né? Deixa eu ajeitar aqui, pra ver se melhora, tá bom? E aí eu decidi vir aqui gravar esse vídeo, falar um pouquinho com vocês sobre os meus dias em casa e sobre a minha volta pra igreja. Gente, olha, dia 14 de março, eu me isolei dentro da minha casa com meus filhos, meu marido. Certo que, né, meu marido vira e mexe, ele sai de casa, porque tem coisas que não dá pra você evitar sair de casa, entendeu? Então ele ia resolver e eu ficava em casa com meus filhos. Deixa eu dizer pra vocês, não sei se é o psicológico do ser humano, não sei. Eu sei que a partir do dia que eu disse que a gente ia se isolar, o que aconteceu? Eu comecei com uma irritação na minha garganta. Eu preciso falar isso mesmo, porque eu tô sentindo assim de Deus de eu falar, mas eu quero procurar um lugar pra me colocar esse celular, gente, que eu não vou aguentar ficar segurando isso aqui muito tempo, não, viu? Peraí, deixa eu ver como é que eu faço aqui pra... Aí, opa, agora sim, certo, né? E aí, a partir do primeiro dia que a gente se isolou, o que aconteceu comigo? Eu comecei com uma irritação na minha garganta. Gente, eu não sei se é o psicológico ou não. Por quê? Eu fiquei numa guerra com a minha alma, minha carne, minha mente, meu coração. Era uma irritação na minha garganta, a garganta inflamou, isso aqui meu inchou, e eu tomava remédio e eu não via fazer efeito. O remédio não fazia efeito. O remédio que assim, quando eu dizia assim, eu tô com garganta inflamada, vou tomar esse remédio, eu tomava 2, 3 dias, pronto, a garganta tava ótima. Gente, eu passei todos esses dias tomando remédio, fazendo gargarejo com bicarbonato, fazendo gargarejo com vinagre de maçã, 3 vezes ao dia, e a garganta ruim. Eu não sou uma pessoa de andar tossindo, pois por causa da garganta à noite eu tossia, e as notícias, né, que vêm bombardeando a mente e o coração da gente. Aí eu proibi dentro da minha casa os meus filhos e meu marido a assistir noticiário, porque, gente, não falam de outra coisa, não falam de outra coisa. E aí, sempre eu faço culto, o meu culto devocional. Eu, meu filho, meu marido. E aí a gente fazendo o culto. O melhor horário, né? A melhor hora do dia inteiro para mim era o horário do culto. Eu lendo a palavra, louvando, orando. Teve muitas noites que eu chorei, eu dizia para Jesus, Jesus, eu não aceito, porque assim, você tossindo, você com garganta inflamada. O corpo teve 2 dias que eu senti como se eu fosse dar calafrio. E eu dizia para Jesus, Jesus, antes disso ser anunciado por aí, né? Eu já tinha me isolado. Eu me isolei dia 14 de março. Eu disse, então eu não aceito, gente, mas Satanás, ele luta contra a tua paz. Ele luta contra a tua fé. Ele luta contra tudo que pode te manter firme. Ele luta contra tudo aquilo ali. Eu vim falar nesse vídeo aqui pra vocês porque eu senti de Deus de eu falar, entendeu? E aí todo o tempo eu ali ligada na palavra, botava louvor o dia todo dentro da minha casa, o dia todo. E aí eu adoeci, minha filha mais velha adoeceu, meu filho adoeceu, só o meu marido que não adoeceu, né? E eu não sei se foi essa preocupação, será que eu tô, será que isso em mim não tá normal, será o que tá acontecendo? E olha que eu sou uma pessoa que a minha fé, o meu psicológico, a minha base na palavra, ela é muito forte, mas parecia assim que a minha mente, ela estava sendo bombardeada, né, pelo inferno todo, eu tô falando o que eu sentia.
E eu vou contar uma coisa para vocês. Todos os dias eu jejuei. Tinha dia que eu ia almoçar às 5 horas da tarde, sem tomar café, sem comer nada, jejuando. E eu enfrentei uma batalha, eu continuo enfrentando, porque não acabou, vocês sabem como é que tá, né, a situação aí no mundo inteiro, não é só no nosso Brasil, não é só na nossa nação. E aí eu enfrentando aquilo ali tudo, pois teve uma noite que eu passei com isso aqui tudo meu doendo, tá bom? Aí quando deu de manhã, eu disse pra minha filha, eu disse, filha, eu não tô muito bem. Acordei com isso tudo inchado. Aí ela disse, a senhora já mediu a pressão? Aí eu fui medir minha pressão. Gente, a pressão tava 18/10. Gente, a minha pressão, ela é 10/6. Ela tava 18/10. E se eu colocar uma S infantil embaixo da minha língua, é dentro de 15, 20 minutos a minha pressão, ela volta ao normal quando ela tá 14, 15. Pois essa pressão 18/10 foi o dia inteiro eu tomando remédio. A minha filha teve que ligar para minha mãe, que mora no Maranhão, né? Para ela dizer o remédio que eu podia tomar. Porque como eu já passei por isso em 2006, a minha mãe sabe, né? E aí a minha mãe disse para minha filha. E para ver como Deus é bom, porque para mim falar com a minha mãe, a internet da minha mãe é uma bosta. Perdão da palavra, mas é mesmo. Nós nunca conseguimos se falar direito. Pois a minha filha ligou para ela atendeu na hora, deu o nome do remédio. E a pressão não baixava. Mesmo eu tomando os remédios, tomei chá, tomei tudo. Minha filha dizia, mãe, se acalma. Eu dizia, eu não tô nervosa. Mas a minha mente, eu acho, de tanta preocupação, eu tenho certeza, de tanta preocupação, ficar pensando, sabe? Era o inferno todo mesmo, né? Lutando contra a minha vida, contra meus pensamentos, contra a minha fé. E aí a pressão foi lá em cima, pois eu passei o dia inteiro a pressão subindo e descendo. Aí passou aquele dia, o outro dia quando eu acordei a pressão alta de novo. Quando foi no terceiro dia eu disse para Jesus, Jesus, Senhor, eu tô jejuando, eu tô me consagrando, tá uma guerra entre minha carne e meu espírito. Tá uma guerra entre o mundo espiritual e o meu mundo material. Tá uma guerra. Jesus entra nessa guerra. E a gente sem sair de casa, dentro de casa. Então, parece assim que não tem outra coisa para você se distrair. E a tua mente, você quer desviar a mente daquilo ali e a mente fica querendo ir para aqueles pensamentos negativos, entendeu? E eu louvava, e eu falava com Deus, e eu orava, e eu dizia, Jesus, eu fico pensando, eu sou crente, eu sou serva de Deus, eu oro, eu leio a Bíblia, eu louvo, eu converso com Deus, eu passo o dia inteiro conversando com Deus, vocês acreditam? Eu disse para minha filha que eu não tinha noção de quanto eu orava, eu disse para ela, eu não tinha noção. Nessa quarentena eu percebi, eu disse para ela, parece que a voz da minha mente, dos meus pensamentos ficou mais alta, porque agora eu ouço. Todas as horas que eu tô falando com Deus, eu tô ouvindo eu falar com Deus, entendeu? Porque quando você faz uma coisa, faz outra, na tua mente tu tá orando em espírito com Deus, mas parece assim que você não dá tão atenção para aquilo ali. E nessa quarentena, gente, foi que eu percebi que eu oro o dia inteiro. Eu falo com Deus na minha mente, eu dobro meu joelho, eu oro o dia todo. Imagina, eu disse pro Senhor Jesus e disse pra minha filha, como que pode um ser humano viver sem Cristo? Como pode um ser humano viver sem ter uma base, sabe? Uma base de fé. Como pode? Porque eu, da maneira que eu vivo, gente, eu enfrentei uma batalha muito grande. Muito, muito grande. E aí eu faço os cultos, né? Quando eu comecei a passar por aquilo ali, eu comecei a orar pelas pessoas que não é igual a mim. Eu comecei a orar pelas pessoas que não tem essa base, que não conhece a Cristo de verdade, que não conhece a palavra de verdade. Porque eu disse, Jesus, se eu não tivesse o Senhor na minha vida, eu já tinha enlouquecido. Eu já tinha ido à loucura. Eu tô falando porque foi assim tão pesado que eu enfrentei. Eu disse, eu tinha ido à loucura. Quando eu ouvi a minha filha tossir, Jesus tem misericórdia, o coração de mãe fica assim, ó.
sabe? E minha filha tossindo, depois meu filho, Senhor, tem misericórdia, eu tossindo. Aí você vai lá na notícia, aí ele diz qual é o sintoma. Você fica igual um vídeo que eu assisti do Mussum, que fazia parte dos Trapalhões, que o locutor que tá falando ali na televisão, ele diz assim, se você ficar só deitado, você morre do coração. Se você correr, você morre do coração. Se você ficar sentado, você morre do coração. Tudo que ele... Aí ele sentava, ele deitava, ele ficava em pé. Até que ele foi e desligou a televisão. E ele ficou... Porque tudo que ele fazia, ele morria. Entendeu? Tava desse jeito. Quando eu olhava os noticiários que falava qual era o sintoma, que dizia assim, tosse seca. Aí dizia assim mesmo, respiração cansada. Tudo que falava de Jesus, toma de conta dessa mente. Senhor, essa mente é tua, esse coração é teu, meu Deus. Dizia, esse corpo é teu, eu sou todinha tua. Eu tô falando isso e eu tô sorrindo agora, mas o negócio, chega, eu suava gelado. De tanto que meu deu assim um pane aqui dentro, entendeu? Então, gente... Quando foi essa semana, o meu pastor com a esposa dele decidiram que hoje, né, nós iríamos ter culto. Hoje, gente, parece assim, sabe, uma luz no fim do túnel. Uma luz no fim do túnel. Jesus amado. Aí, você acha que a guerra acabou? Não acabou não. O que aconteceu? Eu passei 3 dias com a pressão lá em cima. Era um pico, né? A pressão ia lá em cima, aí vinha baixando devagarinho o dia inteiro. Vinha baixando devagarinho e a avó dizia, vai no médico. E eu dizia, eu não vou no médico porque como que eu vou no hospital num tempo desse? Entendeu? Eu digo, não vou no hospital. E a pressão subia de novo. Isso aqui a minha nuca, essa área da minha cabeça parecia assim que ia explodir, gente. Eu sentia, parece que isso aqui tudo ia endurecendo. Coisa assim fora do normal. Aí... eu tô melhor, né? Quem fica com a pressão alta? Meu marido. Eu disse, Jesus, misericórdia. Meu marido tem 73 anos. Meu love tem 73 anos. Gente, aí a pressão dele alta. E a pressão dele, ela não é uma pressão fácil de baixar. Só que a gente tem os remédios certinho. E ele toma o remédio todo dia, gente, pois ele tomou o remédio dele pela manhã. Quando deu, era um horário de 2 horas da tarde, quando eu vi ele muito vermelho. Fui medir a pressão dele, a pressão 17, foi 17/9. Aí eu disse assim, olha, vou te dar outro remédio, porque o médico disse que quando a pressão dele tivesse muito alta, que ele tivesse tomado aquele remédio, era para dar o outro, que era tipo para ficar um combinado, né? Dei para ele. Gente, deu 3 horas de relógio, 4 horas de relógio e a pressão não baixou. Aí teve uma hora que ela ficou 16, de repente ela foi para 18. Jesus, aí eu orei nele. Então, assim, uma guerra travada dentro da minha casa. E eu sei que não é só eu que estou passando essa guerra. Gente, todos os servos de Deus estão passando por uma guerra travada no mundo espiritual. O que eu quero dizer para você? Não pare de orar. Não deixe de orar. Seja qual hora for que você sentir no seu coração, dobre seus joelhos. Se você estiver em casa com gente, baixa sua cabeça ali, ora. Ora, não pare de orar. A igreja, ela só vai vencer a igreja que for a igreja militante, aquela que avança. E nós não vamos avançar, não é só andando não, o nosso avanço é em oração. As armas que Deus nos deu foi a oração. Então, o que a gente pode fazer é orar. Gente, aí hoje foi o culto. Terminou 8h30, começou 7h30 e terminou 8h30. Gente, quando eu entrei na igreja, que eu orei, vou dizer para vocês como que ficou os irmãos, tá? Mas aí deixa eu dizer logo, quando eu entrei na igreja que eu orei, que a esposa do pastor começou a louvar, parecia assim uma coisa impossível de acontecer agora, que era nós estar na igreja. Gente, eu chorei tanto dentro da igreja, saudade da igreja, saudade de olhar os irmãos, saudade de olhar o pastor,
Saudade de olhar até os porteiros. Saudade. Quando eu cheguei na porta da igreja, eu dei a paz do Senhor para eles, sem dar a mão, né? Eu aqui com a bolsa, eu a paz do Senhor. Eu disse, olha, eu tava com saudade de vocês. Gente, até eu falando agora, eu sinto vontade de chorar. Eu chorei, mas sabe assim, um choro de alegria. Eu chorei mesmo, que as lágrimas se derramou mesmo. Gente, é muito bom a gente estar na casa de Deus. É muito bom, viu? E aí, como foi? Nossa igreja, ela é uma igreja grande, mas é alugada. E o aluguel não é pequeno. Então, vocês estão vendo como a batalha tá até nisso. Porque como que a gente vai pagar o aluguel da igreja, sendo que os irmãos, eles têm que dar o dízimo, né? Eles têm que devolver o dízimo do Senhor. Eles têm que ofertar. E sem a gente ter culto. Como? Entendeu? E aí a batalha tá travada, a batalha não para. Mas o que aconteceu? A gente chegou na igreja e a igreja da gente é grande, aí tem cadeira, tem banco. Então eu e meu marido sentamos num banco só. Meus filhos sentaram num banco só. Então ficou assim, por exemplo, eu tenho meu marido, então não tem problema eu e meu marido sentar junto em um banco só. E então ficou realmente, todos os irmãos assim se organizaram. Ficou assim uma coisa tão bonita. Cada um, né, cada casal ficou em um banco, separado dos outros irmãos. Foi lindo o culto, foi lindo, lindo, lindo. Foi maravilhoso e nós sentimos a presença de Deus. E aí, quarta-feira agora, teremos novamente, glória a Deus. A minha alma, assim, regozija na presença do Senhor, tá? Então, eu queria falar um pouquinho sobre isso que eu enfrentei e ainda estou enfrentando, viu? Muito difícil, outra coisa. Durante a luta que eu passei comigo e com meu marido com a pressão alta, ainda tinha os sonhos que eu tinha, assim, terríveis. Porque Satanás, ele não diz assim, não, basta só ela estar acordada e eu vou atentar. Não, dormiu, ele também atenta. Até nos sonhos, até dormindo, ele perturba. Então imagina se eu não fosse uma pessoa de oração, imagina se eu não fosse uma pessoa todo o tempo ali na palavra de Deus, crendo quando o Senhor Jesus disse que nenhum mal chegará sobre a minha casa, sobre a tua casa, crendo quando o Senhor Jesus disse que Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza. Imagina só, viu? Então, para você que não é assim como eu tenho orado por você, porque eu tenho orado, gente, por todo mundo. Eu tenho orado pela nação, eu tenho orado pelo Brasil, eu tenho orado pelos pais de família. E eu fico boba assim, eu fico em choque, eu fico preocupada quando eu vejo quantos homens e mulheres foram despedidos do seu serviço, foram demitidos, entendeu? Então, eu como igreja, eu tenho orado por todos os pais de família, por todas as crianças, gente. Meus filhos estão sem ir para a escola porque não pode. Estamos em oração pedindo para que Deus, sabe, dissipe, destrua com essas enfermidades e cure aqueles que estão nos hospitais, cure aqueles que estão em casa. Eu não paro de orar. Eu sei que eu tenho 1001 motivos para orar todos os dias e toda hora. E eu não paro, tá? E eu quero dizer que eu sei que não é só eu que estou enfrentando essa batalha, não. Eu sei que tem muita gente em casa passando pelo que eu tenho passado, porque Satanás, ele é sujo, mas a gente não pode esquecer que o nosso Deus é a nossa segurança, que o nosso Deus é a nossa providência, que o nosso Deus, Ele é que vai entrar nessa batalha e vai nos fazer vencer, em nome de Jesus. Então eu te deixo com esse vídeo e essa palavra, tá? Beijo no teu coração, que o Senhor Jesus cubra assim, ó, vocês com as asas dele, guardando a sua vida e a vida de todos da sua família, que o sangue de Cristo seja sobre a tua casa, em nome de Jesus. Amém.